Galera, a definição é muito simples. Limite de b tendendo ao infinito de uma integral entre 0 e b, f de t vezes e elevado a menos st dt. Fala galera, bem-vindo a Help. Hoje estamos aqui com a nossa nova proposta sobre debate. Vamos conversar hoje sobre política e educação. Qual a relação desses dois? Será que o problema da educação é a política ou o problema da política é a educação? O que vocês acham, rapaz? Cara, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. O que falta no Brasil, na verdade, é esse investimento em educação proporcionalmente. Você vê que o Brasil é o país que mais investiu em educação em termos de porcentagem. Mas quando você vai calcular essa média por aluno, ele figura entre os últimos do ranking mundial. E ele está abaixo, inclusive, da meta, que, se eu não me engano, é de 3 mil e alguma coisa por aluno. E ele investe também muito mais em nível superior do que aquela base do ensino médio e do ensino fundamental. E a galera tá chegando no ensino superior despreparada. A gente vê muita gente que quer fazer engenharia e não entende de matemática, não gosta de matemática. Quer fazer direito e não sabe quem foi Getúlio Vargas. Como é que trabalha com isso? Boa noite. Educação e política está totalmente ligado. Podemos ver hoje o que acontece no cenário econômico e o que os economistas e especialistas falam sobre a cultura da população brasileira em geral, de fazer esse pretexto. Eu não gosto de política, eu detesto política. Então, dentro disso aqui, a gente vê totalmente um despreparo da população brasileira em relação a esse tema, que dentro de política nós vemos que afeta todo um sistema. E a educação está totalmente ligada a isso. Veja assim, a política realmente é de interesse eu vejo nisso, de interesse da política não desenvolver a educação. Eu acredito que existe uma escala de que não desenvolvendo a educação, as pessoas passam tendo uma educação ruim, a aceitar o que vem ser entregue. Então vem essas frases de eu não gosto de política não tem a ver comigo. E aí os políticos que são corruptos continuam lá. O espaço continua amplo para eles, porque você não vê mais jovens desenvolvendo senso crítico, desenvolvendo opiniões próprias, opiniões firmes, e isso vai se multiplicando, porque você passa uma informação política dentro de uma televisão, você tem 10 minutos falando um pouco de política, um pouco de como para onde o nosso país está caminhando, depois joga um futebol em cima, uma novela em cima e a pessoa esquece de tudo. Eu acho que você tocou num ponto certo, eu acho que você tocou no ponto dos jovens que não têm senso crítico. Que esse senso crítico vem do quê? Da educação. Se você tem a educação dos universitários que são dinâmicos, aqueles que se envolvem em debates, como até a gente que está fazendo aqui, como o debate em sala de aula sobre macroeconomia, sobre a política atual, se não tem esses jovens, você não vê eles debatendo entre si sobre isso e não criam formas para mudar, né? Muito do que acontece hoje no Brasil, em termos de educação, é em relação a isso. O Brasil não investe em educação a longo prazo. É aquela velha história do cobrir o buraco do cano com chiclete, com Durepox, e não substituir aquele cano, substituir aquele método, entende? Para você tornar essa educação futura mais dinâmica e tornar esses jovens universitários críticos, a fim de melhorar o país no futuro. Eu acho que não é nem a questão tão universitária, a questão está lá no básico, cara. Eu acho que o nosso básico no Brasil é muito ruim. Nosso fundamental ali, aquela parte de terceira, quinta, oitava série. Aí a gente vê se o problema está na política, na educação ou na nossa política de educação. Pegando uma ressalva do que o Marcelo acabou de dizer, nos últimos 10 anos foi a década que o Brasil mais investiu em educação. Tanto investimento para pouco retorno, o que seria? É a educação básica, que seria ruim, que seria deficiente, porque o número de universitários no Brasil
a partir da década de 2000 é 3 vezes maior do que antes. O número de universitários teve um crescimento exponencial quando começou aqueles programas de ProUni, SISU e tal, mas você vê que o índice de evasão aumentou proporcionalmente. Engenharia, por exemplo, primeiro período tem uma sala com 80. No meio do período já tem 50 na sala. Quando acaba o período só vão para a próxima etapa 20, 15, entendeu? Então eu vejo que a evasão está ruim. Mas aí o problema da evasão é porque eles vieram do médio despreparado. E aí é todo um processo que envolve a qualidade de ensino, a valorização do professor, porque a gente vê que o professor está desvalorizado hoje em dia. Como que o cara vai apresentar o melhor conteúdo que ele possa dar se ele se sente desmotivado, desrespeitado muitas das vezes, encontra alunos desinteressados? E como que faz essa dinâmica? Isso aí seria um ponto muito interessante, Rafael, principalmente em relação às escolas públicas. O que seria um método, um estudo, algum programa para trazer esses jovens, para colocar o interesse neles em educação? O que seria uma forma de ajudar isso? Aí seria uma base familiar, sim, que seria deficiente, eu não digo deficiente, não teria aquela cobrança que vemos em famílias assim de classe média alta, que tem aquela cobrança pelos filhos, para que ele tenha uma base educacional, que ele chegue ao sucesso. Eu acho que a nossa política, a política de educação é muito ultrapassada. Hoje, o método de educação nas escolas está obsoleto. Então, a criança vai para a sala ficar 1 hora, 2 horas sentado olhando o professor falar. Não tem. Hoje, se o mundo mudou, se as crianças jovens e adolescentes mudaram, se a gente não mudar, será que o erro não está no modo como a gente está passando o conteúdo? Porque às vezes a pessoa fala, não, ele tem que se adaptar a nós. O aluno não tem que se adaptar ao professor, o professor tem que se adaptar ao aluno, porque o professor é passado, o futuro está no aluno. Então a gente tem que jogar um futuro para eles. Eu vejo, porque eu já dei aulas algumas vezes, queria mandar até um abraço para Ana Clara, o Alex e o João Guilherme. Cada vez que eu sento para dar aula, eu tenho que pensar: como que eu vou fazer esse rapaz se engajar na matéria, querer ficar um tempo a mais aqui comigo e entender de um modo prático o que eu vou falar? A gente tem que se ajustar a eles. Eu acho que esse que é o pensamento. Eu acho que você tocou num ponto importante em relação ao professor se adaptar aos novos alunos, né? Você tem a tecnologia aumentando o tempo inteiro. Você vê a tecnologia todo ano aumenta. O conhecimento, o conteúdo básico, matemática, português, ele é basicamente o mesmo. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma metodologia baseada na atenção daquele aluno. Aquele aluno, ele vive na internet, ele vive conectado a um tablet, a um celular. Você tem que jogar esse conhecimento a fim que cause interesse nele, no próprio aluno, entende? E a questão é essa, eu acho que a questão é a metodologia de ensino, que está um pouco ultrapassada em relação aos tempos atuais. Antigamente essa metodologia era boa, funcionava. Agora, os anos passam, a tecnologia aumenta e o interesse dos alunos por tecnologias novas, pelo conhecimento novo, é surpreendente. Então você tem que jogar isso para eles, você tem que trazer eles para si. Também concordo, mas como seria a utilização dessa tecnologia em prol do desenvolvimento do estudante em geral? Seria o que? Através de aplicativos como jogo de quiz, a nível de conhecimento, seria algo parecido com isso? Já existem algumas tecnologias que jogam o ensino para o celular, para o tablet, de um modo mais mobile, de um modo mais tecnológico. Eu acho que desenvolver novas ferramentas, novos caminhos, eu acho que se colocasse as matérias de um modo que o aluno se associasse só à realidade, à vida real. Eu vejo muito quando eu falo com algumas pessoas lá do ensino médio, do ensino ali da 8ª para cima, eles falam: eu não me interesso nisso porque eu não vou usar isso nunca na minha vida, porque não sabe como que a gente relaciona
a cada coisa. Eu acho que essas associações, matemática financeira, como que a gente vai desenvolver pessoas empreendedoras, inovadoras, se a criança já de início não aprende uma matemática financeira forte, um desenvolvimento, juros, desconto? Eu acho que filosofia é uma matéria fundamental, é uma matéria que faz a pessoa querer pensar, realmente refletir e o que eu vou fazer daqui para frente, daqui em diante. Eu acho que esses questionamentos, salas de aula que desenvolvem debates, porque o mercado quer líderes, o mercado quer pessoas proativas e a escola não está fornecendo isso. Nem a universidade não oferece. Nem a universidade está oferecendo isso. A grande questão, na verdade, você falou muito bem das aulas de filosofia, mas também de sociologia e de política, cara. Eu acredito que os alunos, pelo menos de ensino médio, eles devem ter um contato com essa política, até porque a maioria já vota. Porque com 16 anos você já pode votar opcional e com 18 já é obrigatório. E esse pessoal já está no ensino médio. Então eles têm que ter acesso a essa política. Eles têm que ter pelo menos o senso de discernir quem é que ele vai votar, o porquê. Ele tem que estar inteirado no que está acontecendo no país dele, para ele poder tomar atitudes de mudança, para que o voto dele não seja um voto qualquer, é um voto de mudança, que ele está impondo aquilo, acreditando que algo vai ser transformado. Exatamente. Nessas eleições, a gente vai vendo aí Facebook, Twitter e tudo mais, nunca vi tanta mobilização em relação a jovens dentro da política. Essa última que tivemos para presidente foi, pelo menos na minha realidade, um ápice. Eu acho que isso deveria ocorrer mais vezes. Então eu acho que os debates devem ocorrer desde prefeito até presidente. Pensamento o histórico. Como pode um Fernando Collor que erra lá atrás, sofre impeachment, volta e é eleito? Pessoas que não ter a informação chegando a eles, que não tem o senso crítico de analisar passado, presente e o que quer. Que na verdade a informação não falta. O que falta é passar essa informação para o aluno. Ou o aluno ser proativo de chegar e buscar essa informação. Exatamente. Falta o interesse dele. Falta o interesse. E como é que você faz isso? Botar uma matéria política no ensino médio. Você vai atrair o aluno a pesquisar sobre isso. Dando uma ressalva do que você disse, Marcelo, seria interessante, como ocorre em países desenvolvidos, principalmente Coreia do Sul e Japão, onde o nível de horas que o aluno passa nas escolas passa entre 8 a 12 horas. Seria o sistema integral. Teria como ser implantado no Brasil? Tem, só que eu ainda sou um pouco cético quanto a período integral. Depende muito de o que ele está passando ali dentro, certo? Porque não adianta o rapaz ficar 10 horas dentro de uma escola que o ensinamento é sempre ruim, ele não vai agarrar nada daquilo ali. Eu acho que seria interessante você pensar em período integral, se você conseguir incluir nesse período todo uma parte alta de cultura, uma parte alta de política, de mudança. Se a pessoa ficar 8, 10 horas sentada, só ouvindo um professor falar, ou sentada ouvindo só uma metodologia, eu acho que fica chato. Se forem 8 horas, mas se você, dentro desse período, você tem um momento para estudar música, tem um momento para estudar algo interessante sobre tecnologia, como criar um aplicativo, como desenvolver uma empresa, o que é empreendedorismo. Dentro dessas 8 horas, que são um período muito longo, aí sim você vê pessoas mudando, pessoas criando, pessoas inovando e tendo a grande questão não é o tempo. A grande questão, na verdade, não é o tempo, é a qualidade do ensino que está sendo passado naquele tempo. Mudando o cenário para o ensino superior, você tem Harvard. A faculdade de Harvard, ela faz trabalhos e provas com alunos em grupo, fazendo dinâmica, indo nos quadros, formando pessoas através da teoria e da prática. É muito importante a gente frisar isso, tanto no ensino médio quanto na faculdade. Você tem que ter a prática, você tem que aprender o teórico e aprender a jogar aquilo ali em prática. Isso acontece muito no ensino superior, quando você tem aulas onde tem a parte teórica e a parte prática. Você vê o interesse do aluno na parte teórica para ele desenvolver na prática. Isso seria, tanto na escola, seria muito válido. A realidade é que no Brasil, se a gente olhar a extensão que é o Brasil, faltam centros tecnológicos.
falta centros de pesquisa. A gente vai, claro que alguém vai dizer, loja, aí tem uma USP, pô, maravilhosa, tem um centro lá, tem a Unicamp também que em Química arrebenta, mas a gente vê pontos isolados dentro de um país muito grande, certo? Isso que é crítico. Realmente, como a gente já tinha visto na entrevista do Luiz da Rotor, que ele falou, e isso é uma realidade, a prática é algo que não é exercido dentro da universidade. E aí a gente pega profissionais muito despreparados para o mercado. É que na verdade, exatamente. É que na verdade acontece o seguinte, você é um engenheiro de produção, você está fazendo uma faculdade de engenharia de produção. E aí você vai trabalhar com Excel, programas com Excel, pacote Office o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai trabalhar com pacote Office. E você tem esse ensino nas grades da faculdade? Você não encontra. Você encontra separado em cursos adicionais, que até mesmo a faculdade oferece, mas você tem que pagar um a mais e isso não está incluso na grade mínima que você precisa fazer. Então falta esse incentivo. O estudante não sabe, é que aquele pouquinho que ele aprende faz a diferença lá na frente. Diferença. Mas aí é o pensar estudante também. Porque se ele pensar, eu não vou querer gastar mais R$100 aqui para fazer um curso extra, porque isso aqui não está na minha grade mínima. Mas de repente esses R$100 aqui, que você investiu aqui, para um curso de pacote Office, para um inglês básico, para intermediário para fluente, uma variação dessa, que vai diferenciar se quando você entrar no mercado você vai entrar ganhando 6 mil ou ganhando 15 mil. Ao pensar estudante, como o Rafael frisou, de querer fazer somente aquilo ali e não buscar algo mais. E esse algo mais que vai te preparar para você entrar no mercado sendo um diferencial. E aí eu entro também tem o pensar estudante, claro, e tem um outro ponto. As universidades, como sabem que isso é importante para a carreira, que eu entendi um pouco da visão do Marcelo, deveriam dar isso e não usar como ferramenta para ganhar dinheiro. Educação não é negócio. Você tocou exatamente. Educação não é negócio. Educação é educação. Eu acho que as pessoas estão fazendo muito esse negócio de transformando a educação em negócio. Não pode. É isso que está causando caos no ensino. Você tocou num ponto importante. Essa de educação não é negócio, né? Porque hoje em dia você vê até mesmo o governo tirando proveito disso. Em relação aos preços para você entrar no vestibular, que estão aumentando todo ano. Você imagina quanto de dinheiro que entra, que não é investido na própria educação e a gente ainda tem que fazer cursos por fora. A teoria, a ideia é exatamente essa, entra muito dinheiro e na verdade eles até investem o valor, só que investem de modo errado. Proporcionalmente errado, então, na verdade. Exatamente. Então, as escolhas, os engajamentos que a gente tem colocado no ensino médio para entrar numa faculdade têm sido errados. E aí, quem cria a grade de uma escola? A gente tem que se perguntar qual é a nossa política de ensino nacional. Porque a gente não pode aceitar que um país como o Brasil entra num ranking de educação e termina em 60º, perdendo para Irã, que acabou de ter uma guerra. Não é possível isso, como que pode? Então há algo errado com a educação, e a educação que está errada foi gerada por políticos que não queriam criar pessoas críticas. Porque da última vez que eu lembro de jovens que tinham uma educação boa com senso crítico, um presidente foi deposto no tempo dos caras pintados. Não é verdade? Você tocou nesse ponto aí desse ciclo, né? Dessa cadeia. Você tem a cultura do estudante, né, de hoje em dia, o pensamento dele de vou fazer as provas da faculdade só para passar. Que nem o nosso amigo Luiz Areno falou pra gente, nosso professor, sobre isso. E o estudante hoje, na cultura dele, ele tem que entender que a faculdade, na realidade, é um mercado de trabalho já é o pré-mercado de trabalho, porque você tem que aprender isso para depois botar em prática, entende? E juntando também um pouco da relação do governo, que não investe em educação,
ele investe, só que não proporcionalmente, como a gente já falou sobre isso, e a falta de investimento em tecnologia para essa educação, para jogar dentro da faculdade e fazer interessante o conteúdo administrado em aula, é que causa, na verdade, isso. Eu não sei se vocês têm ideia, foi descoberta uma das maiores locais onde tem silício. Países como Estados Unidos e China, né, que são os dois concorrentes e batem de frente em relação dessas minas de silício em todo mundo, onde encontra uma já vai para patentear para poder produzir, e tecnologia. Paralelo a isso, para eles pegar esse silício e transformar em tecnologia e transformar em dinheiro, eles têm que investir na população dela em educação. Sendo que esse silício que foi descoberto no Brasil, uma das maiores minas já descobertas no mundo, ela está lá parada. Teve um professor da faculdade que levou uma ideia de investir em tecnologia, porque é todo um processo, vai ter que ser na educação básica, transformar técnicos e transformar profissionais. Esse projeto ainda está em trâmite no Congresso, não foi aprovado e não tem ideia de ser aprovado. Fala galera, trocamos de lugar agora, que a gente teve que sair e vamos lá finalizar. Mais alguma coisa a falar, Marcelo, sobre o tema? Na realidade é isso, foi o que a gente falou aqui. Primeiro agradecer o pessoal e só como uma mensagem final, se puder incentivar realmente o investimento na ciência, na tecnologia, voltado para a educação, a fim de gerar novos universitários com uma cabeça de senso crítico, ia ser sensacional e provavelmente seria aquele investimento a longo prazo que o Brasil precisa, na verdade. Rodrigo? Agradecer também a todos que estão vendo o vídeo e para complementar, né, vocês pais, incentivar seus filhos a adquirir esse hábito, esse interesse por educação, por política. E vocês, filhos, por favor, esqueçam um pouco o lado do futebol, o lado do carnaval e procurar adquirir esse conhecimento, ter essa vontade e procurar aprender mais um pouco, se interessar, ter uma base boa para ir para o ensino superior e evitar o que acontece muito de chegar 100 alunos no início do período e no meio do período ter 50, para se formar tem 30, e também criar esse senso crítico para colocar pessoas na frente do nosso governo que tenham interesse em investir em educação e tecnologia e saúde, que são as 3 vias principais no desenvolvimento de um país. Então, política interfere na educação e a nossa educação interfere na política. Então se envolva, queira estar. Não pense que política é algo que não está relacionado com você. A política está relacionada com todos. Então, esse é um clamor da HELP para o governo, para que invista na educação de base, para que invista na educação inicial e para que você, jovem, que acredita num futuro melhor, que quer modificar, queira mudança, queira se envolver, queira saber de política também e saber como nós podemos atuar nas mínimas coisas para tornar a nossa sociedade um pouquinho melhor. Então é isso, galera. Se você concorda, não concorda, comenta no vídeo, se inscreva no canal, curta nossa fanpage no Facebook, compartilha. @help educacional. E sabe como é que é? Se pintou uma dúvida, peça uma ajuda, peça um conselho, peça um help.